O anjo tomou ela e disse: Isaías! Ela saiu do quarto. Aí alguém perguntou assim, verso 58, se não me falha a memória: irás tu com este varão? E ela de pronto disse: irei. Não achou. Nada contra, viu, irmãos? Nasci e me criei no Circo de Oração 35 anos. Parei de ir com a minha mãe no Circo de Oração depois que eu mudei pra Catanduva. Nasci no fogo, cresci no fogo. Sou da época daquelas irmãs do joelho grosso, que você pensa que caiu e ralou. Quantas vezes eu perguntei pra minha mãe: mãe, por que o joelho da irmã é daquela grossura? Porque ela ora, aquela casca. Eu sou de um tempo onde a gente pisava no pé no limiar da porta. Um dia, pastor, meu filho era pequenininho, tinha 6 meses, estava começando a ficar durinho no colo. E eu segurando ele, aí acabou a oração, eu com meu filho no colo, saí lá fora na igreja e dei uma olhadinha no carro, que o carro era do meu pai, estava emprestado. E eu passando uma situação difícil, meu filho com alergia, tomava um leite caro. Aí pensa no leite caro, por causa daquela bendita alergia. E ele sempre doente. Quando eu voltei de cabeça baixa. E lá dentro as irmãs já estavam acabando a oração, só ficou aquelas remanescentes, sabe? Quando acaba vai embora, mas fica aquele grupo. E aí que era gostoso mesmo, o rapa do tacho. Aí era gostoso. Aí Deus descia, porque tinha gente que não podia ouvir. Então Deus deixava para falar com quem tinha condição de ouvir e guardar. Quando eu pisei o pé de volta dentro do batente da porta, a irmã no altar aqui, eu entrei pela porta lateral. O anjo tomou ela e disse: Isaías! Eu sou desse tempo, viu, irmão? Por que tu estás preocupado, filho? Estás pedindo algo? Eu te conheço. E eu te digo, assim como o teu filho descansa no teu braço, porque sabe que tu é pai, descansa no meu, que eu cuido de ti e cuido dos teus. Eu sou desse tempo. Eu não estou pregando contra, não. O sangue de Jesus tem poder. Mas hoje o povo está mais atrás de movimento do que de realidade. Estamos profundo na letra, mas rasos na graça. Eu não sou velho, não. Eu acho. Eu posso estar sem cabelo. Não, mais ou menos não. É alguém que falou aqui, mais ou menos. Eu tenho 46 anos de vida. Mas eu sou de um tempo que as bíblias dos pastores do altar era aquela de capinha preta e zipinho com a lateral vermelha. Hoje você entra numa livraria evangélica que tem mais de 20 tipos de tradução. Enciclopédia traduzida, versículo por versículo, comentada. Tem ou não tem? Estamos profundo na letra, mais rasos na graça. Viu? É que de repente tu conta um testemunho, tem gente que diz assim: será? Se gravou o testemunho dessa senhora do que Deus fez na vista dela e jogar na mídia, pode escrever, irmão. Daqui 30 dias, procura nos comentários. Se não tem um filisteu lá no meio dizendo: até bonito, mas será? Tá na igreja, louva ele, diz que adora ele, mas não conhece ele. Gosta do arrepio, mas não gosta do Deus que desce na casa. Rebeca não sapateou, não. Foi de prontidão. Irás tu? Irei. Tô preparada. Aí a mãe de Rebeca entrou em cena. A mãe de Rebeca falou assim: eu posso falar? Pega o texto. Eu posso falar? Falou o pai de Eliezer. O senhor falou, meu filho falou, meu marido falou, até minha filha tá falando. Eu sou mãe, eu também quero falar. Pois não, irmã, a oportunidade agora tá com a senhora, pode falar. A mãe de Rebeca falou assim: você me dá 10 dias pra me despedir da minha filha? Porque fazem 65 anos que meu cunhado foi embora daqui, nós nunca mais viu ele. Eu tô achando que minha filha vai embora, eu também não vou ver mais ela. Você me dá 10 dias? Se eu tivesse lá, eu ia dizer: varão, dá uns 15. Porque depois de uma resposta dessa, você não acha outra moça dessa nunca mais. Mas Eliezer não mudou, não. Porque o Eliezer não pode mudar. Quem muda é a noiva. O Eliezer, você vai entender, o horário não dá, mas você vai entender. Eliezer olhou e disse: não me detenha, senhora. Eu não vim aqui brincar de passear. Eu estou com um talento comigo, mas o talento não é meu. O pai do noivo mandou buscar a noiva e já trazer o talento para adornar a noiva do filho dele. Está no pasto, mas não é meu. Está na bolsa, mas não é meu. Não me detenhas. Eu não vim esbanjar o que ele tem. O talento que ele me deu não foi para mim exibir. Ele me deu uma ordem: pega os talentos, Eliezer, vai procurar. Vai, procura, acha, prepara e traz. Vai, procura, acha, prepara e traz. Eu vim, procurei, achei, adornei. Se ela quiser, deixa ela aí. E você, moça, o que você diz? Eu vou. Olha, irmãos, eu vou encerrar aqui. Eu não sei se da outra vez eu passei do horário, por isso que eu levei 8 anos. Nunca mais isso aqui. Eu só sei de uma coisa, eu quero acabar minha frase dizendo: irás tu. Se a trombeta tocar, irás tu com este. Faz apelo, pode fazer apelo, Isaías. Faz apelo, Isaías. Faz apelo. Posso fazer? Faz, ora pelo povo. E soltou na banguela, irmão. Rebeca disse assim: irei. Tomou no camelo e foi embora. Do jeito que ele chegou, ele já voltou. Chegou e voltou. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. O mundo está se preparando para o que está para acontecer e tem crente brincando com a salvação. Desculpa da liberdade. Ô, Senhor. Deixa eu...
Deixa eu puxar a fatia pro meu lado. Tem pregador brincando com a salvação. Tem obreiro, mulher de obreiro, tem crente brincando com a salvação. O mundo está preparado. Recebi um convite para pregar nos Estados Unidos, pastor. O camarada falou assim para mim: o senhor quer voo com escala ou sem escala? Eu falei: qual que é a diferença? A diferença é que o senhor vai parar em algum país para esticar um pouquinho as pernas, andar um pouquinho. Porque se o senhor vir sem escala, são 12 horas de voo. Eu falei: eu quero ir sem escala. O senhor tem certeza? Tenho. O senhor não vai cansar? Eu falei: não, eu canso dentro do avião, ando. Melhor do que eu descer num país e me perder. Porque se eu me perder na tua cidade, uma hora o senhor me acha. Eu vou sem escala. Aí ele falou: mas fica tranquilo, viu, pastor? Medo de voar o senhor não tem? Não. E do avião cair? Aí eu falei: eu não vou nem responder para esse terra, porque eu não conheço ele. E eu já acho que ficou muito confiado, se não tem liberdade. Ele falou: se caiu, o senhor tem medo? Eu falei: varão, nem parei para pensar nisso. Ele falou: fica tranquilo, pastor. Só vou dizer uma coisa: se Jesus voltar e o senhor não subir, infelizmente nós não vamos se conhecer, porque a igreja aqui já vai ter subido. Agora, se Jesus voltar e o senhor subir, a gente se encontra no céu. Agora, uma coisa eu te digo: se Jesus voltar e o senhor não subir, fique em paz, porque o avião também não cai. Porque o piloto, se for crente, o copiloto não pode ser. Aí me interessou. Eu falei: mas isso aí é verdade? Ele falou: verdade? Eu vou te comprar tua passagem por uma companhia aérea, que se o piloto for crente, o copiloto não pode ser. E se o copiloto for, o piloto não pode ser. Eu falei: mas por quê? Porque eles dizem o seguinte: tem um povo aí dizendo que vai sumir a qualquer momento. Não, segura o glória. Segura o glória. Não deixa o copiloto ser da mesma religião do piloto, porque vai que é verdade e esse povo some. Então, se o piloto for, que o copiloto não seja. Aí eu fiquei pensando: e se nas 12 horas de voo o piloto ganhar o copiloto para Jesus e Jesus voltar? Ah, é melhor nós subir. Tá preparado, irmãos? Está preparado? O mundo está se preparando e tem crente brincando. Mas Rebeca monta no cabelo e parte para a terra de Abraão. Agora preste atenção, irmão. Você já parou para imaginar, Sorrilo, o grau de intimidade desses dois? Porque se a gente entra no primeiro dia de serviço, você chega em casa e alguém pergunta: como é que foi teu primeiro dia de trabalho? Ah, foi um pouco difícil, porque eu não conheço, mas eu conheci uma pessoa por nome Sorrilo. E ele me explicou algumas coisas, a gente até pegou uma amizade, fomos almoçar junto. Primeiro dia, 8 horas, já virou amigo? E os dois, 30 dias viajando de camelo no deserto? Eu quero crer que os dois ficaram assim, ó. Eu quero crer que ficaram amigos. Agora, uma coisa eu digo, eu vou perguntar aqui, você não precisa responder, só não me ridiculariza, por favor. Quantos acreditam no amor à primeira vista? Glória. Eu não sei você, mas eu acredito. Aí, tem gente já revelando, fica com medo para saber se vai vir uma. Não, irmão. Tudo começa através de um olhar. É ou não é? As moças em Catanduva que congregam conosco, pastor Moacir, fala assim para mim: pastor, ora para Jesus mandar um moço para cá. Não tem moço. Mas não, irmão, como que não tem? Fala: mas olha para eles. Aí você olha para os moços tá lá. As moças clamando misericórdia e os moços online. Eu vou te dar uma notícia, varão. Tudo começa no olhar. Tu olha, se tiver cantina, paga um salgado para ela. Viu? Manda o currículo. Você vai mandar o currículo, ela vai olhar e falar: eu vou chamar para entrevista. Na entrevista, receba. Você vai ter que falar com o pai dela. Aí você começa a namorar. Você gostou tanto e teve certeza que pede em noivado. Aí você vai ter mais do que certeza que você chama para o altar. Vai parar no altar, mas começou através de um? Ou alguém aqui que está casado e conheceu no escuro? Hã? Quando eu fui pregar da igreja da minha sogra, quando ela morava em Catanduva, que a mocidade daquela igreja levantou 120 jovens, dava de domingo naquela igreja. Quando a mocidade levantou, que eu olhei para ela, falei: Jesus, deixa eu ver o dedo dela se tá livre. Tá livre, vou colocar aquela mocinha no meu nome. E coloquei, irmão, aqui, ó. Até a aliança dela tá comigo aqui. Mas tudo através de um. E Rebeca? Eu quero crer que Rebeca começou a amar Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez. Por quê, pastor? De tanto ouvir o irmão Eliezer falar.
Você vai ver quando você conhecer o moço. Você vai amar ele de cara. Quem sabe teve uma hora da viagem que ela disse: eu já estou amando só de ouvir falar. E você automaticamente vai amar o pai. Porque quando tu ama o filho, é impossível tu não amar o pai. E quando tu conhecer o pai dele, é porque tu já amou o filho. Hã? Eu quero crer, irmão. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos já viram Jesus a olho nu aqui assim? Ninguém? Agora deixa eu só por desencargo de consciência. Quantos mesmo sem ter visto ele a olho nu? Prepare um glória. Se você ama ele, dá um glória só pra gente ver. Agora deixa eu perguntar. Como que você ama alguém que você nunca viu? Você nunca viu, irmão? Olha, não tem texto no Velho Testamento, para mim, que fala melhor da Trindade e a igreja do que Gênesis 24. Quando eu falo de Deus, eu falo de Abraão. Quando eu falo de Isaac, eu falo de Jesus. Quando eu falo de Eliezer, eu falo do Espírito Santo. Quando eu falo de Rebeca, eu falo da igreja. E quando eu falo do camelo, eu falo dos obreiros. A noiva dá trabalho, mas nós temos que levar. O pai Abraão falou para o espírito Eliezer: vai lá e busca uma noiva para o meu filho Isaac. Vai, procura, acha, prepara e traz. Não deixa ela para trás não. Veio. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Mesmo sem você vê-lo, por que tu ama? Porque todo culto o Eliezer está aqui dizendo: você vai ver quando a trombeta tocar. O que os seus olhos nunca viu, seus ouvidos nunca ouviu. Tá lá. Um glória teu aqui, Deus coloca o leão para dormir lá. Você acredita nisso? Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu. Eu tenho uma irmã, pastor Vicente, ela mora em Osasco. Você está numa avenida de Osasco e uma travessa dessa avenida, 2, 3 portas é a casa da minha irmã. Mas continuando a avenida, 2, 3 portas na avenida, na mesma calçada, existe uma empresa muito grande que dá da avenida até a rua de trás lá da casa da minha irmã. Pega o fundo inteiro, ou seja, o paredão da empresa dá no fundo da parede da minha irmã. E um dia teve um incêndio. Estávamos em casa, quando eu morava em São Paulo, somos da zona norte de São Paulo, o telefone toca, era meu pai, a minha irmã pedindo socorro porque a casa dela estava quase entrando em chama, porque a empresa de trás estava pegando fogo. Meu pai perguntou se eu podia ir junto, passou na minha casa, me pegou e nós fomos lá, irmão, labareda, mas numa altura, e você dentro da casa dela ou no quintal, chegou os bombeiros, chegou polícia, mandou esvaziar as casas todas em volta da empresa, e nós ficamos na rua. Você sentia a caloria, você via a altura da labareda no fundo da casa dela. Meu pai disse assim para mim: mesmo que o fogo não invada a casa das pessoas, o calor do fogo já é um perigo, por causa das ferragens, das colunas, da estrutura. Só que de repente Deus falou com a minha irmã: canta. Isso é coisa de Deus, irmão. Canta que eu vou agir. Aí a minha irmã começou a cantar no portão, os vizinhos desesperados, mãe chorando, criança chorando, era de madrugada, e ela cantando e erguendo a mão, cantando e erguendo a mão, cantando e erguendo a mão. De repente o Espírito de Deus falou com ela: erga a tua cabeça e olha no fundo da tua casa. Ela pôs a mão no ombro do meu pai e falou: não sei se o senhor enxerga, mas olha aquele varão vestido de branco em cima da parede da minha casa. Enquanto você canta, o céu se move. Enquanto você adora, prepare um glória. Deus visita a tua casa, Deus visita a tua família, Deus visita os teus pais, Deus visita os teus filhos. Receba a profecia. O diabo está dizendo que vai matar, mas no teu cântico nesta noite, Deus está dizendo: eu corto o ar, eu quebro o arco, eu corto a lança, queimo o carro no fogo, e ainda digo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quando nós falamos de guerra, irmãos, quando nós falamos de guerra, nós falamos de tudo ou nada. Esta é a ótica humana, a guerra, tudo ou nada. O soldado que sai para a guerra, ele sai para tudo ou nada. Ele sai ou para matar ou para viver. Ele sabe que ele pode morrer, como ele pode tirar a vida. Ele não sai no intuito de morrer, ele sai no intuito de ferir o inimigo. Isso é guerra. Quando se fala de guerra, fala de ataque, fala de defesa, fala de contra-ataque, porque isso é guerra. Mas nosso aqui é diferente. A guerra do crente é diferente. Você sabia que você pode guerrear no teu fogão? Eita, eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Você guerreia no teu fogão. É tu cozinhando e cantando, tu cozinhando e orando, tu cozinhando e pedindo a Deus e o céu se movendo. Eu não estou falando para carnal, eu estou falando para quem crê. Quem crê é quem vai ver a glória de Deus. Oh glória!
Tu adora a Deus no volante e Deus visita a tua família. Tu adora a Deus debaixo do chuveiro e Deus guerreia pela tua casa. Naraia lavachou. Mas vamos para frente por causa do horário, irmão. Vamos para frente por causa do horário. O texto vai dizer, irmãos, que, por exemplo, lembra de Josafá? Deus tem umas estratégias de guerra na hora da guerra que o carnal não entende não, irmão. O carnal não entende. O carnal fica abismado e não entende as estratégias de Deus na hora da guerra. Mas quem está ligado entende. Lembra de Josafá? A Bíblia diz que vinha vindo os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir contra Josafá. A Bíblia diz que eram 3 exércitos poderosos. Quando a notícia chega no ouvido de Josafá, você conhece o texto. Josafá fica empavorosa. Josafá entra dentro do templo, rasga as vestes e começa a orar. Deus levanta um profeta lá no meio da congregação. Porque parece que está escasso de profeta, né, irmão? Mas Deus ainda tem os remanescentes, viu? Tem muito profeta emocionado. Eu ouvi esses dias alguém dizer, eu gostei, tem muito profeta sem profecia e muito mensageiro sem mensagem, mas Deus ainda tem os remanescentes. Deus levanta o profeta no meio da congregação e diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar, estai de pé e vede o grande livramento que o Senhor vai vos dar. Josafá diz: mas como é que eu faço? Deus diz: separa os levitas e separa os soldados. Josafá disse: eu estou entendendo. Manda o soldado na frente guerreando e os levitas vêm atrás adorando. Deus diz: não, senhor, você manda os levitas na frente adorando e o soldado atrás só olhando, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Eu estou sentindo Deus aqui, viu? Adore a Deus na guerra e Deus guerreia por você e pela tua casa. Tu pode dar outro glória por esta palavra. Então Salmo de número 46, irmão, é um salmo de guerra. Por exemplo, os salmos é dividido em algumas partes, e dentre as partes, salmos de guerra. 46 é um salmo de guerra. Mas existe, por exemplo, os salmos conhecidos como salmos de lamentações. O que é o salmo de lamentações? É aquele salmo que quando o salmista compôs, teve a inspiração para compor a letra, ele estava passando por uma adversidade e ele começa a lamentar no meio da escrita ou do cântico do hino. Por exemplo, o salmo de número 13 é um salmo de lamentação. O salmista no salmo 13 vai dizer assim: Senhor, até quando tu virarás o rosto para mim? É para sempre? É para sempre que o Senhor vai dar as costas para mim e não ver eu no meio da minha guerra e os meus choros? É para sempre, Senhor. É um salmo de lamentação, porque o salmista, quando vai compor ou louvar pelo que ele está passando, dá a impressão que Deus o abandonou. O salmo de número 22 também é um salmo de lamentações. Quando o salmista faz alusão ao sofrimento do Messias. Aí ele começa a dizer assim: Senhor, né, quando ele vai escrever o salmo de número 22, ele vai falar do sofrimento do Messias lá na cruz do Calvário. Quando ele diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? É um salmo de lamentação. Mas tem salmos que, além de ter o título de lamentação, ele vai com uma cereja no bolo, porque o bolo pode ser gostoso, mas se tiver um enfeite fica melhor. Então existe o salmo de lamentações, mas tem os salmos conhecidos como salmo de lamentações e de ações de graça. Como que é esse salmo? É o mesmo do outro, só que tem um negócio diferente. O salmo de lamentações, o salmista começa lamentando e acaba lamentando. O salmo de lamentações com ações de graça, ele começa lamentando, mas acaba agradecendo. Começa lamentando, mas acaba agradecendo. Começa lamentando, mas acaba agradecendo. Eu não sei como você entrou, tu pode até ter entrado lamentando, mas se você crer, tu vai sair daqui agradecendo. Oh, glórias a Jesus. Salmo de número 3, por exemplo, é um salmo de lamentações com ações de graça. Salmo de número 3, ele vai cantar o salmo, se você me permitir. Me permita eu ver o salmo de número 3 com os irmãos. Não precisa abrir sua Bíblia por causa do horário, mas só para você entender a minha linha de raciocínio. Ele começa dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Vamos parar aqui um pouquinho? Olha o que ele está dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Por que ele escreve isso? O salmo de número 3, Davi vai compor quando ele está fugindo de diante do seu filho Absalão. Absalão tenta usurpar o trono do pai. Aí o texto vai dizer que é nesta fuga que Deus dá inspiração para Absalão, ou melhor, para Davi, para escrever e compor esse salmo na fuga que ele estava de Absalão.
E ele começa dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. O que Davi estava dizendo? Senhor, eu sabia que eu tinha inimigo, mas não sabia que eu tinha tanto não. Eu sabia que tinha gente que não gostava de mim, mas não sabia que tinha tanta gente assim não. Eu sabia que tinha gente que não aceitava o meu reinado, não aceitava a direção, não aceitava eu no lugar onde o Senhor me colocou. Mas eu não sabia que nessa explosão de rebelião ia existir tanta gente escondida e se manifestar tanta gente assim. É por isso que ele diz: como se tem multiplicado os meus adversários. Agora preste atenção, o exército que estava contra Davi era tão grande, que ele vai dizer assim, ó: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Sabe o que estavam dizendo de Davi? Dessa Davi não escapa não. Davi tem testemunho que matou urso, tem testemunho que matou leão, tem testemunho que matou gigante. O camarada destruiu os filisteus, mas dessa aí ele não escapa. Ele escapou porque tinha gente do lado dele lutando contra os nossos inimigos, mas agora é gente da casa dele, da nação dele, da pátria dele, do palácio dele, que está lutando contra ele. E são tantos que dessa nem Deus consegue tirar ou livrar Davi. Só que de repente Deus vai mudando o cântico. Davi, quando ele está compondo o Salmo 3, ele começa lamentando, e eu vou repetir: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Aí Deus começa a pegar a pena dele, a pena da escrita, e começa a mudar. E Deus começa a dar para Davi assim: mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que se levantarem contra mim ao meu redor. Deixa eu dar um ponto aqui. Como que ele não teria medo se ele estava fugindo, meu irmão? Porque na hora da guerra, se você for olhar para você, você desmaia. Na hora da guerra, se você olhar para tuas forças, tu morre, tu cede, tu cai, tu perece. Mas é na hora da guerra que a mão de Deus entra em ação e você tira a força da onde você não tem. Quem sabe alguém entrou aqui nessa noite e disse: Senhor, eu estou indo na tua casa pela tua misericórdia, porque se fosse ver as minhas forças, se fosse ver a condição, eu tinha ficado na minha casa, eu ficava quietinho, eu tomava um banho quente, eu entrava debaixo da coberta e eu não queria mais conversa. Aí você, mesmo sem entender, você chegou aqui, e eu tenho uma notícia: tu entrou lamentando, mas prepare um glória, tu vai sair daqui e agradecer. Eita! Deus está mudando o cântico da boca de alguém aqui nesta noite. Calabachoricai, receba a profecia. Deus está mudando o cântico da boca de alguém aqui nesta noite. E por que não dizer da boca do teu adversário? Porque quando Deus entra na peleja, Deus confunde até o inimigo. E quem sabe o inimigo está dizendo: vai perder, vai sucumbir, a casa vai rachar, vai perder família. Mas Deus está dizendo: não vai perder, não vai sucumbir, não vai rachar, não vai perder. Eita! E calabachori calamanai. E diz, irmãos, olha o que ele diz no verso 4: com a minha voz clamei ao Senhor e ele me ouviu, forte, Deus, do seu santo monte. Pregação do pastor Isaías, assista comigo. Verso 5: eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu tinha dado um glória melhor do que isso que você deu. Porque enquanto você deita e dorme, o guarda de Israel não cochila nem tosqueneja. Acredita-se, irmãos, que Davi nessa fuga, pastor Vicente, ele foge pelas costas dos Montes das Oliveiras. Quando Absalão explode a rebelião com o pai, alguém fala para Davi, o Joabe, por exemplo, foi um: Davi, levanta acampamento, pega os que estão contigo e foge, porque teu filho Absalão vem com um exército contra ti, está armado até os dentes. Davi, quando se deu por conta, por si, ele percebeu que a multidão do inimigo era maior do que estava com ele. Há quem diga, Kevin Corner vai dizer, que eram poucos homens que estavam com Davi. A história vai dizer que Salomão ainda era uma criança passando para a fase da adolescência. Ele diz: vamos fugir. Ele começa a fugir nas costas do Monte das Oliveiras. Aí tem um segredo. Quando ele chega no pé do Monte da Oliveira, alguém chega nele e diz: Davi, você não sabe quem é que está com Absalão. Eu sei. Uma multidão, não, mas no meio da multidão tem um. Quem que é? Aitofel. Ele disse: para todo mundo. Para todo mundo. Perceba que um exército não deixou Davi parar para orar. Mas quando ele ouviu um nome, ele disse: não, eu preciso parar para orar. Eu preciso parar para orar para Deus desfazer os planos de Aitofel. Por quê? Aitofel, estrategista político. Aitofel, estrategista de guerra.
A história diz, irmãos, que as palavras deste homem em Israel eram tidas como oráculo, sagrado. O que ele falava, um acatava, porque ele era um grande estrategista. Há quem diga que o único conselho de Aitofel que deu errado foi nessa fuga aqui. Porque não teve conselho que deu errado. Não teve plano e estratégia que ele articulou que deu errado. Davi sabia do peso do inimigo que estava contra ele. Mas quando ele para no pé do Monte das Oliveiras, que alguém diz, Aitofel está contigo, está contra ti. Ele diz, eu preciso fazer uma oração rapidinho. Davi, agora não tem tempo de orar não. Vai orando e correndo. Ele diz, não, essa eu preciso orar. A oração é curta, rápida, mas objetiva. Deus, quebra os planos de Aitofel. Deus, quebra os planos de Aitofel. Deus, quebra os planos de Aitofel. Eita glória. Vamos continuar a fuga. Mas só isso? Só isso. Não preciso falar muito. Deus sabe do que eu preciso. Deus quebra os planos de Aitofel. Irmão, Deus está dando estratégia para alguém aqui. Sabe aquela cara feia? Sabe aquela perseguição na vizinhança? A guerra no meio da família? Sabe aquela perseguição na empresa onde Deus te abriu a porta? Ou por que não dizer a perseguição dentro da casa de Deus? Deus está dizendo, não discuta, não bata a boca, não feche a cara e nem bata de frente. Só diga, quebra os planos de Aitofel. Ele continua a fuga. E quando ele continua a fuga, a Bíblia não diz, mas a história me conta que ele olha para o céu e viu o sol se pondo. Ele diz para Joabe, Joabe, para. Arruma a cama, arruma a tenda, prepara as mulheres e as crianças, vamos deitar e vamos dormir. Joabe diz, Davi, não dá. Se você deitar para dormir, o teu filho Absalão vai te alcançar. E se ele alcançar, ele mata você, todos nós que estamos contigo. Davi olhou para o céu e diz, o sol está se pondo. Deus fez a noite para dormir. Arruma a cama que eu vou dormir. Enquanto vai arrumando a cama, me dá a harpa aí que está me descendo um hino aqui agora. Era para fugir, ele estava querendo compor. Ele pega a harpa e canta o Salmo 4. Eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fará habitar em segurança. Ele deita, dorme, quando ele acorda, ele vê que está todo mundo bem. Aí ele pega e diz, Joabe, arruma a cama e vamos continuar a fuga. Enquanto arruma a cama, me dá a harpa, que eu vou continuar cantando o hino que Deus me deu ontem. Aí ele canta o verso 5, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Você pode dar um glória por esta palavra, irmãos? Você dorme, mas Deus não cochila nem tosqueneja. Saí de Catanduva, pastor. Estou indo para São Paulo pregar num trabalho de uma consagração de manhã. Eu sempre ouvi falar que dirigir com sono é perigoso. Sempre ouvi falar que o sono é traiçoeiro. Mas a gente, né, irmãos, na flor da idade, estou dizendo isso hoje, mas isso já tem uns 8 anos. A gente diz, não, isso aí não me pega não. Eu paro, tomo água, lavo o rosto e continuo. Eu quero crer, irmãos, que eu andei alguns minutos acordado, ou melhor, com o olho aberto, mas dormindo. Eu não vi por onde eu passei. Madrugada, as crianças pequenas, a Sheila no banco de trás com os dois, eu andando, quando eu olhei menos do que daqui na parede, pode parecer muito daqui na parede, mas a 120 por hora, não é nada. Um carro na minha frente, vou descrever o carro para tu ver como que Deus não cochila e nem tosqueneja. Um carro preto, aqueles carros cross que tem o step pendurado na tampa do porta-mala. Eu ia encher a traseira daquele carro, mas quando eu olhei, eu puxei para cá, saí da pista, voltei para a pista. A Sheila acordou, falou, o que foi? Eu falei, acabei de fazer uma ultrapassagem. Ela olhou para mim e falou, mas ultrapassa mais devagar, balançou tudo aqui. Ela nem viu. Eu só vi porque o anjo desceu na hora. Cheguei em São Paulo, deitei um pouquinho, dormi, levantei e fui de manhã na consagração. Dobrei o joelho do lado do pastor. Quando eu levantei, que eu sentei, ele apertou o meu joelho, olhei para ele, eu percebi que ele declinou no meu ombro, ele queria falar alguma coisa. Quando eu debrucei em cima dele, ele nos lábios, no meu ouvido, disse, assim te diz o Senhor, agradeça pelo livramento. Sabia que era para ter 2 famílias chorando agora? A tua e a mais de alguém? Viste tu quando aquele carro preto com aquele step na tampa do porta-mala, tu ia entrar na traseira dele e as 2 famílias era para estar chorando agora? Mas eu te digo assim, enquanto tu pensou e distraiu, o meu anjo, eita, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Deixa Deus ser glorificado. Quem sabe é esse glória teu aí agora, que Deus está preparando um final de semana de vitória.
Alabachou. Ancho. Maramamai. Deus está visitando a saúde de alguém aqui agora. Eu faço check-up no corpo físico de alguém aqui agora. É da planta dos pés ao alto da cabeça. Eu vou desentupir veia. Eu vou normalizar a pressão. Eu estou dando livramento para alguém aqui agora. Adore a Deus, porque tem livramento para a igreja aqui hoje. Eu renovo as tuas forças hoje. Eu alcanço a ti e os teus nesta hora. Faço eu um check-up em ti, mulher. Eu renovo as tuas forças. Eu sou Deus, não temas. Tenho visto as tuas forças, tenho visto a tua fadiga, mas também tenho visto o teu amor para o que é meu. E te digo, enquanto tu cuida do que é meu, eu cuido de ti e cuido dos teus. Eu te dou força. Continua caminhando, porque enquanto tu caminha, eu vou dando livramento na tua saúde, porque era para tu precisar de cuidado de alguém, mas eu te renovo no dia chamado hoje, porque eu sou Deus que sara. Ande remanso naralabai. Irmão, quando nós, vamos incluir nessa, quando nós fazemos o que é para Deus e do jeito que Deus quer, Deus faz por nós. Olha o que eu estou falando de um cântico de lamentações, um cântico que um servo de Deus começou a cantar, lamentando, mas Deus mudou o cântico, mudou. E no meio da mudança, Deus foi colocando palavra de vitória. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se colocarem contra mim ao meu redor. Porque tu, Senhor, és o meu Deus. Tu que exalta a minha cabeça. Olha o que ele vai dizer lá por meados do verso 6. Tu quebraste o dente dos ímpios na boca. Irmão, tu entende o que é isso? Parece que é uma violência, né? Ele está pedindo no canto, Senhor, quebra o dente dos meus inimigos na boca. Mas não é no braço não, viu, irmão? Não é na força da munheca não. Você já percebeu quando a pessoa tem os dentes? Eu vou falar aqui, você pode até achar engraçado, mas é isso que o texto está dizendo. Uma das traduções do texto é isso aqui. A pessoa, quando ela tem os dentes normais na boca, mas ela precisa arrancar para fazer um tratamento. A pessoa não é acostumada a ficar sem dente. Mas quando ela tem que falar sem estar acostumada, você já percebeu como que é a característica de uma pessoa que perdeu os dentes recentes? Isso aqui já dá tema de mensagem, as 3 características do banguelo. A primeira coisa que a pessoa faz, coloca a mão na boca. Não é só em Catanduva, em São Paulo, que acontece isso. A pessoa coloca a mão na boca. Segundo, você chega perto da pessoa, a pessoa coloca a mão na boca e abaixa a cabeça. E terceiro, se você olhar muito, ela abaixa o tom de voz. Está conversando aqui, você olhou muito, ela, eita, estou sem dente. Coloca a mão na boca, abaixa a cabeça e abaixa o tom de voz. Se for necessário, coloca a boca no pé do teu ouvido para você não olhar. É isso que o Davi está dizendo. Senhor, faça o meu inimigo colocar a mão na boca para falar de mim. Faça o meu inimigo abaixar a cabeça quando ele for falar de mim. E faça o meu inimigo falar baixo quando ele for falar de mim. Porque eu sinto de Deus e libera essa palavra. Deus vai em reunião que o teu nome está rolando, mas você não foi convidado. Eita, me ajuda, Senhor. Aquela reunião que você está lá no meio, mas só no nome, só é o assunto, mas o convite não foi feito. Deus está dizendo, eu desço nessa mesa, eu desço nessa reunião. Eu vou fazer alguém colocar a boca que tem tocado no teu, a mão na boca que tem tocado no teu ministério. Deus está falando com alguém aqui. Você não está pensando em parar, irmã? Você não já pensou em entregar? As caras feias não têm feito você talvez desanimar? Não dá vontade de você, já não passou na tua mente, no teu coração, dizer, eu não preciso disso, eu não pedi. Agora ficar encarando isso, passando por isso, eu não preciso disso. Deus está dizendo, eu não estou pedindo nada de volta. Eita, quem mandou me convidar? Talvez já estava tudo preparado para o fim da festa, mas Deus está dizendo, eu não estou pedindo de volta. Mas eu não estou aguentando mais. Fica tranquilo, Deus vai aonde você não vai.
Deus entra onde você não entra, Deus senta na mesa que você não foi convidado, e Deus diz assim: coloca uma balança nessa mesa, vou pesar palavras que tem falado acerca de ti, mas vão ter que colocar a mão na boca, abaixar a cabeça e abaixar o tom de voz. Receba esta palavra. Trabalha para mim que eu trabalho por ti. Deus está mandando dizer para alguém: trabalha por mim que eu trabalho por ti. Trabalha por mim que eu trabalho por ti. Eu vou repetir: trabalha para mim que eu trabalho por ti, diz o Senhor para alguém aqui nesta noite. Esses dias, companheiro, eu conversando com uma prima minha. Eu tenho uma prima minha, pastor, que mora numa cidade para lá de São Paulo, divisa de São Paulo com Mogi das Cruzes, aquele miolo lá, Itaquaquecetuba, aquele miolo lá. Mas ela era aqui da região de Porto Ferreira. Ela se casou e foi morar para lá. Família é só ela e o marido. Ela passou por uma adversidade. O médico Pastor disse: Isaías de Oliveira, muita pressa. assista aí comigo. A senhora tem acompanhante? Ela disse: não, só tenho o meu marido. Mas o meu marido não consegue vir por causa do serviço dele. Ele disse: então a senhora vai entrar só. E ela falando para mim, para minha esposa, né? Fui visitar minha tia, e por ocasião ela estava na casa da minha tia. Fomos no mercado, e é gostoso quando a gente conversa com quem tem Jesus, né, irmão? Você está dentro do carro, parece um congresso, não é verdade, irmão? Falar da vida dos outros não rende não, mas falar de Jesus vira culto. Eu disse assim para ela: filha, e como é que tá lá? Você já acostumou? Ela disse: a gente acaba acostumando, mas não é fácil não. Você tem a vida inteira aqui, mãe do lado, irmãs do lado, cunhados do lado, filha do lado, sobrinho do lado. Você tem tudo do lado e lá você está tão só. Eu falei: mas a gente tem que confiar que Deus está conosco. Não, eu confio, Deus provou. Falei: provou. Fui fazer a cirurgia, disse que não tinha ninguém para ir comigo. O médico disse: então a senhora vai sozinha, fica tranquilo. E ela disse que estava no centro cirúrgico, sendo levado para os enfermeiros para o centro cirúrgico. Ela escutou uma voz cantando atrás da parede assim: eu cuido de ti. Ela falou para a enfermeira: quem é que está cantando esse hino? A enfermeira disse: mas quem é que está cantando o hino o quê? Foi essa letra aí, ó. A enfermeira disse: não tem ninguém cantando não. Ela disse: mas eu estou escutando tanto. Aí a enfermeira disse para ela: a senhora está escutando, mas aqui não pode fazer barulho, nós estamos no centro cirúrgico. Ela entrou na sala escutando: eu cuido de ti. Só crente, irmão, canta na hora da guerra. Só Deus para fazer isso e colocar cântico novo na boca do crente. Deus vai colocar um cântico novo na tua boca. Oh, santo. Acredita-se que se não foi composto, porque esse salmo foi composto, irmão, pelos filhos de Corá, mas uma das vezes que foi louvado esse salmo, acredita-se que foi no reinado de Ezequias. Quem foi Ezequias? Filho de Acás. Filho de Acás. O texto vai dizer que Acás foi ímpio, desviado dos caminhos do Senhor, expulsou da casa de Deus o sacerdote e os levitas. Ele ofereceu filho seu vivo, sacrificado em altares de Deus pagãos. Ele queimou incenso a deuses estranhos. Mandou fechar as portas do templo. Mandou todo mundo que trabalhava no templo embora. Trocou o altar de Deus por um outro altar copiado de um templo de um deus pagão. A história diz que quando o rei da Síria se levantou contra ele, ele pede socorro para o rei da Assíria. E o texto vai dizer que o rei vem, guerreia por ele e dá vitória para ele. Ele vai para Damasco para agradecer aquele rei. Quando ele chega em Damasco com seus homens, ele vai no templo daquele deus pagão e ele vê um altar feito de pedra. Ele fala para os seus homens: eu gostei desse altar aqui, diferente do que nós tem lá. E eu quero um desse lá quando eu chegar. O texto diz que tiraram uma réplica desenhada no papel e já mandaram para Israel. Quando ele chega lá, o altar já está pronto. E alguém pergunta para ele: rei, o altar que o senhor mandou o desenho já está feito. Agora a gente quer perguntar: o senhor quer que coloca onde? Ele disse: coloca dentro da casa de Deus. E aonde? No lugar do altar de Deus. Alguém pergunta: mas aonde a gente coloca o altar de Deus? Do lado de fora, virado para a banda do sol. Mas você vai tirar o altar do dono da casa de dentro da casa e colocar para fora, e o teu você coloca para dentro? Vou colocar para dentro. Paz, meus irmãos, estamos em guerra. Estamos em guerra, meu irmão. A guerra é invisível, mas estão fazendo da casa de Deus altares para homens. Se a gente não vigiar, tem mais glória para homem em cima dos altares da igreja do que glória para o dono da igreja.
Mas eu quero agradecer a Deus que nessa casa, não estou aqui jogando confete não, é entrar na congregação, nós já sente que o dono da casa está no lugar que pertence a ele. Por que estão trocando o altar de Deus? Porque no altar de Deus sabe que não pode brincar, irmão. Não brinca no altar de Deus, não, que Deus sapeca. Não mente no altar de Deus, não, que Deus fumega. Não brinca no altar de Deus, não. Então colocam o seu próprio altar. Estão fazendo altares para si, com todo respeito. Pessoas que não era nada, de membro já virou pastor. Pessoas que de pastor auxiliar já virou presidente. Eu sou de um tempo, com todo respeito, os irmãos têm mais experiência do que eu, mas eu sou de um tempo, que talvez os irmãos pegou antes de mim. Eu vou falar o tempo dos irmãos, que tinha poucas igrejas, eram poucos ministérios. Era assim ou não era? Lógico que era assim. Eu tenho 45 anos de vida, irmão. Talvez eu peguei o final dessa gestão, vamos dizer assim. Eram poucas igrejas, mas eu comecei a crescer em um tempo que começaram a abrir muitas igrejas. Era tanta igreja que eu já vi muita gente dizer: é melhor a igreja do que um centro, é melhor a igreja do que um boteco, é melhor a igreja do que um baile. Não era isso? Só que o diabo pegou isso hoje, e com esta arma que muito crente achou que era bom, ele está lutando dentro do próprio reino. Porque tem gente hoje que não tem mais firmeza onde Deus colocou. Ele disse: para mim ser crente eu não preciso ficar aqui, para mim adorar a Deus eu não preciso estar nessa casa. Pergunta: onde você vai sem a bênção de Deus? Os irmãos estão comigo, irmão? Eu venho em paz, viu, irmãos? Eu venho em paz. Mudam de igreja como muda de roupa. Se corrigir não quer mais, viu? Se corrigir não quer mais. Mas Deus ainda tem os remanescentes. E no altar de homem, com todo respeito, eu não vim aqui agredir ninguém. Estou vendo que está filmando, o Senhor me ajuda a pregar. Mas não é para você que está do lado da tela, não é para nós que estamos aqui nessa noite. Você está colocando a cabeça aqui, então receba de tabela aí. Mas hoje, irmãos, para atrair é jogo de luzes, porque no meu altar pode. Para atrair é jogo de fumaça. Para atrair escurece o templo. Mas quem atrai não é fumaça. Quem atrai não é jogo de luz. Quem atrai... Quem atrai é a presença dele. Você não está aqui por todo o respeito por causa do pastor Vicente. Você não está aqui por causa de quem vem pregar ou quem vem cantar. Numa noite como essa, semana de labuta, noite de chuva, trabalhou. Você está fazendo o que aqui? Você diz: eu vou lá porque eu sei quem me espera naquele lugar. Acas disse assim: tira o altar de Deus, coloca a minha e o meu. A Bíblia vai dizer que com tudo isso, olha o título que ele ganha: ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Para resumir, Acas morre. Quem é erguido como sucessor? Seu filho Ezequias. Quando Ezequias ele é erguido como rei, irmãos, a Bíblia diz que ele fez, olha como começa a história de Ezequias: e fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, vírgula, conforme fez seu pai Davi. Poxa, mas Ezequias não era filho de Davi? Ezequias era filho de Acas, linhagem de Davi, mas filho de Acas. O que eu quero falar com isso? Ele tinha tudo para dar errado. Porque o exemplo está dentro de casa. Se o meu pai foi assim, eu vou ser assim. Porque tem gente que é assim: eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Mas hoje você entrou em um lugar diferente. Você pode ter nascido assim, crescido assim, mas aqui é a olaria. Os irmãos estão comigo aí, irmão? Oh, Jesus, me ajuda a pregar. Ele, em vez de escolher o errado, ele escolheu o certo. Porque, irmãos, não tem desculpa, viu? Não tem desculpa, eu sigo o errado se eu quiser. Vamos para o texto. O texto vai dizer que quando ele é consagrado rei, alguém diz: viva o rei. O que o senhor quer agora, rei? Coroa? Trono? Palácio? Eu quero ir na casa de Deus. A casa de Deus está fechada, manda abrir. Mas seu pai mandou fechar, a gente não sabe nem onde está a chave. Abra a porta da casa de Deus. Quando abre a porta da casa de Deus, irmão, a primeira coisa que ele pergunta: cadê os sacerdotes? Seu pai mandou embora, justa causa. E os levitas? Foi tudo dispensado também. Teu pai mandou todo mundo embora, não precisa de ninguém para trabalhar. Tanto é que as portas estão fechadas, a casa está empoeirada, e teu pai fez da casa de Deus o entulho. Ele entra para a porta para dentro e diz: manda chamar sacerdote, manda chamar levita, e fala que o ministério está sendo restituído hoje. Se arrepender, é hoje, Deus está dizendo, é hoje.
A primeira coisa que ele olha, o entoado de osso. De quem são esses ossos aqui? Ah, esses ossos seu pai mandou guardar aqui. Mandou guardar? Mandou. E de quem que eram esses ossos? Esses ossos foram de soldados que lutaram de forma viril na guerra. E teu pai disse, guarda os esqueletos de soldado que lutou na guerra. Para quê? Para servir de exemplo para os jovens que estão vindo aí. Ele disse, não. Aqui não é lugar de osso. Disse, não, mas o senhor não quer osso aqui dentro para servir de incentivo? Não, mas tem mais osso na casa. Aonde tem osso? Embaixo do altar. Embaixo do alçapão, quando abre a porta, um monte de esqueletos. E esses esqueletos do quê? É mais soldados? Não, isso aí é de profeta. Profetas que profetizaram 100 anos antes de você nascer. Essa reforma que você está fazendo aqui agora, tem osso de profeta aqui dentro, que quando estava vivo, ele profetizou o que está acontecendo agora. Ele disse, a palavra é bonita, eles foram usados, mas eu tenho um lugar para eles. Para os soldados e para os profetas, que já estão ressequidos, coloca no cemitério. Aqui dentro não é lugar de morto, aqui dentro é lugar de vivo. Porque tem gente que gosta de viver de saudosismo, irmão. Gosta de viver. Na época do fulano, na época do meu pai, fica. Que pai ciclano, meu irmão? Faça. Quando era na época dele, não fazia. Depois que foi, está falando na época dele. Faça hoje. Quem foi, foi. Você é. É hoje que Deus quer de você. Sabe quanto tempo levou a faxina? A história vai dizer que levou 16 dias de faxina. 8 dias para jogar fora a lixaiada e mais 8 dias para colocar no lugar o que estava fora do lugar. No meio da reforma ele encontra a palavra, perdida dentro do templo empoeirada. Ele diz, abra o livro, chama o sacerdote e manda ensinar. Abre o livro, chama o sacerdote e manda ensinar. Abre o livro, chama o sacerdote e manda ensinar. Eita! Não é faz louvorzão, faz pangadão, faz pancadão, dá show de luz e vamos fazer uma festa para encher. Não. Abra o livro. Chama o sacerdote e manda ensinar. A primeira coisa que veio no povo, temor. Diga comigo, temor. Ah, porque movimento não dá temor não. Movimento cria galinho de briga. Viu? Movimento cria, Deus é comigo. Deus, eu vou dar uma notícia, Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Deus não vai tirar a autoridade do altar para colocar a autoridade na vida de galinho de briga. Não, Senhor. O Senhor me ajuda. Temor. Irmão, os crentes que menos dá trabalho na igreja, sabe quem são? Porque aqui só tem, com todo respeito, viu, irmãos? Eu venho em paz. Mas aqui só tem ex. E por que não dizer que talvez aqui tem gente que nem alcançou o ex ainda? Porque ainda não está liberto. Nem ex alcançou. Mas aqui só tem ex. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. A régua de Deus aqui, se passar aqui, ó, se tiver um pescoço de pé, é tudo igual. Nós estamos na mesma medida aqui. Não é verdade, irmãos? Estamos todos iguais. Mas sabe qual é o crente que menos dá problema na igreja? Pode procurar. Não é possível que em Franca é diferente. Procura um crente que frequenta a noite de oração. Procura um crente que frequenta a escola dominical. E procura um crente que vem no culto de ensino. Eu duvido isso aí dá trabalho. Eu duvido ficar falando, eu vou para lá porque lá o movimento está melhor. Você não é movido de movimento. Você não é movido de movimento. Oh, Senhor, me ajuda a pregar. Oh, irmãos, você sabia que tem coisas que o pastor da igreja não pode falar? Não pode. E não é porque ele não tem autoridade, não. A autoridade ele tem, o cajado está com ele. Se ele ficar de pé aqui, até eu que sou convidado, tenho que calar a boca. Mas tem coisas que o pastor não pode falar. E não é porque ele não pode por falta de autoridade. Não pode por causa de crente mimizento. Porque hoje nós estamos vivendo o tempo, irmão, que quando a palavra vem, alguém diz assim, indireta. Olha lá. Tá vendo? Isso aí foi o que você falou pra mim. Já tá sabendo. Olha lá, indireta. Não é indireta. Em vez da pessoa pegar como uma palavra de confronto e mudança de vida, fala que é indireta. Aí sabe o que Jesus faz? Com todo respeito, deixa o pastor sentado e traz um de fora. E eu vou falar, porque quando acabar eu vou embora. Oh, Jesus me ajuda a pregar. Quando acabar eu vou embora mesmo. Aí. Aqui, a régua de Deus. Irmão, você já parou para imaginar o que Davi passou dentro, o que Noé passou dentro da arca? 1 ano e 1 mês. Você já parou para imaginar? 1 ano e 1 mês trancado dentro da arca com o sogro? Com a sogra. Perceba quando fala de sogra a reação é maior, né, irmão? Mas não adianta falar da sogra não. E a sogra 1 ano e 1 mês com as nora? Ué, parou a risada? Você já parou para imaginar, irmão?
Eu quero crer que tinha dia que Noé estava por aqui, ó. Deus fechou a arca por fora, mas quem fez foi eu. Eu sei que tem uma janela no terceiro andar. Quem sabe ele subia lá no terceiro andar, quando ele olhava para fora, morte, destruição, cadáver, cheiro mau. Ele olhava para dentro, olhava para fora. Olhava para dentro, olhava para fora. A pergunta é, aqui dentro está difícil, mas pior do que aqui dentro é lá? Fica aqui dentro. Não é assim, irmão? Tinha de tudo lá dentro. Quando Deus falou para Noé assim, guarde os bichos dentro da arca, disse, eu vou guardar só os domésticos. Eu não sei quanto tempo vai durar aí, dá um trabalho. Até porque colocar selvagem dentro da arca já vai dar trabalho. Agora, além de ter trabalho para colocar o selvagem, ainda vai dar trabalho para conviver com o selvagem. Então eu vou colocar os que eu consigo e os que eu gosto. Os domésticos. Deus diz, não, coloca o selvagem também. Porque dentro da arca tem de tudo, irmão. Tem os domésticos, o Senhor. Mas tem os selvagens também, irmãos. Tem aquele que fala, vamos. Oh, puxa vida, olha, eu vou. Mas tá difícil, mas eu vou. Mas tem um que diz assim, vamos, vai você. Vai ele. Faça com a casa dele. Ezequias, quando entrou dentro da casa, falou, não, vamos fazer uma faxina disso aqui. Meu pai juntou pó há muito tempo, mas aqui não é lugar de pó. Aqui é lugar de ensinamento, livro aberto, porta aberta, ensinamento. E a Bíblia diz que com isso veio o temor. O avivamento, pensa que ficou dentro das quatro paredes, irmão? O avivamento foi da porta para fora. O avivamento chegou nas casas, chegou nos bairros, na cidade, abrangiu o reino. Todo mundo gostou? Não. Alguém não gostou. Quem foi o alguém? Senaqueribe. Senaqueribe diz o texto que ele vem com o seu exército e acampa em volta do reino de Judá. Aí a Bíblia vai dizer que um dia pela manhã, porque é tudo de repente, meu irmão. Tudo de repente, está tudo em paz, culto tão bom como esse. Puxa vida, eu quero crer que Ezequias na noite anterior tinha tido tanta coisa boa. Enfim, mas quando acorda, a cidade está cercada. Ezequias diz o texto que ele sai porta afora. E a Bíblia diz assim, que quando ele olha para a cara dos homens do rei, a Bíblia diz assim, e viu Ezequias que o rosto deles eram de guerra. Ele vira para trás e diz, olha, o negócio está apertado aí. Mas não falaram nada, não falaram, mas estou vendo que o rosto é de guerra. Vai lutar? Não. Vai se armar? Não. Vai discutir? Não. Porque Deus, irmãos, eu sinto essa palavra queimar no meu coração. Deus não vai te deixar nem envergonhado, nem confundido. Deus está dando aqui discernimento para alguém aqui. Numa estratégia do inimigo que está querendo montar para quando tu vê, tu já está dentro. Mas Deus está dizendo, no olhar, Deus vai te dar sinais. Receba esta palavra. É no apertar da mão, é no sorriso. Tu vai olhar e não vai bater. E Deus está dizendo, não é para guerrear não. A Bíblia diz assim, que quando Ezequias viu que o rosto dele era de guerra, ele se antecipou. Ele fez o que, irmãos? Os irmãos estão vivos, irmão? Vamos lá? Ele fez o que? Ele se... Primeira coisa que ele manda fazer, fecha as portas das muralhas. Reforce os muros. Faça escudo. Que mais, Ezequias? Faça arco, faça flecha, faça colete, faça de tudo para nós guerrear. Feche as brechas do muro, tampe as portas da muralha. E tem outra coisa, suba nas montanhas e tape as fontes de água. O inimigo não precisa saber das nossas fontes de água. Diz, não, rei, mas as fontes ficam guardadas na montanha. Ele nunca vai descobrir que lá da montanha tem um reduto que cai aqui dentro. Ele está achando que a água está dentro, mas a água vem de fora. Então, o inimigo é astuto. Se ele achar que a fonte é na montanha, ele contamina a fonte na montanha e a contaminação chega dentro da casa. Então tampe as brechas, feche as fontes. O inimigo não precisa saber das tuas fontes. Fala tanto, irmão, e fala tão errado para gente errada que não tem nada para acrescentar. Jesus deixou a receita. Quando tiver que falar com alguém, entra dentro do teu quarto, fecha a porta. Na hora da necessidade a gente quer desabafar. Pastor, mas eu não tenho com quem desabafar. Tem hora que parece que eu vou explodir. Se for para explodir, exploda no quarto. Exploda com quem tem vitória para te dar. Não abra a boca no momento de fragilidade, porque lá na frente tu pode virar refém das tuas próprias palavras.
Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Não seja refém na mão do teu inimigo. Tampe as fontes de água. E o texto diz que ele entra dentro do templo, dobra o joelho no altar e começa a falar com Deus. Deus vai lá na casa do profeta Isaías e manda o profeta Isaías mandar uma mensagem para ele. Eu vou parafrasear, meu irmão. É bem verdade que se você for olhar no texto, não está com essas palavras, essa tradução aqui é minha agora. Isaías, vai lá no templo, manda uma mensagem para o rei, que o rei está com o coração ansioso. Quando você chegar lá, eu já te dou a mensagem. Isaías chega na porta do templo, quando ele entra na porta do templo, o rei com o joelho dobrado diante do altar diz: Rei, ô profeta, era com você mesmo que eu queria falar. Você tem alguma coisa para mim? Tenho. Assim te diz o Senhor: não temas. E que mais? Não, ele só mandou falar isso. Virou as costas e ó, porque tem hora, dependendo da guerra, parece que Deus fala tão pouco, né, irmão? Tem hora que parece que a gente quer que Deus pega no colo, senta na mesa e coloca tudo adiante. E parece que tem hora que Deus só dá uma pitadinha assim, ó. Não temas. Só. Deus está te dando estratégia. Uma frase tua aqui, Deus quebra o plano do adversário lá. Você pode dar um glória por esta palavra? Testemunho e pregação completa do pastor Isaías de Oliveira. Assista comigo. Vamos a um texto, irmãos. Salmos de número 46, que vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Receba a profecia: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram. Para chegar a 7 anos não é fácil, né, irmãos? As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Sabe por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E quem tiver dúvida, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito nesta casa. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra arco, corta lança, queima carro no fogo, e para o ansioso ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Receba a profecia: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantos dizem amém? Tome assento em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de citar, acredita-se que ele foi composto, escrito diante de uma grande adversidade. Para nós é lido Salmos, mas para o judeu é louvado, é o inário do judeu. Então quando eu digo composto, porque ele foi feito composto diante de uma grande adversidade, de uma afronta de guerra. Deus dá inspiração para este servo de Deus compor este louvor. Me permita eu abrir um parênteses aqui antes de continuar minha fala. Eu nunca vi em outra região, a não ser nesse arraial nosso aqui, exército em vez de guerrear, louvar. Porque quando nós falamos de guerra, quem tem a mente de Cristo vai entender o que eu estou dizendo. Eu não estou falando para o carnal, eu estou falando para o espiritual. Quando nós temos a mente de Cristo, nós entendemos isso. Porque quando nós falamos de guerra, nós falamos de ataque, nós falamos de contra-ataque, nós falamos de matar ou de morrer, nós falamos de ir para cima para vencer ou para perder. Isso é guerra. Agora, quando nós trazemos para o nosso arraial, para o nosso convívio, Deus dá umas estratégias para o crente que o carnal nunca vai entender. Eu vou repetir: Deus dá estratégia para o crente que o carnal nunca vai entender. Quem sabe tem alguém aqui que já teve essa experiência. Você está no meio da fornalha, no meio do vento, no meio da tempestade, e Deus fala para você: louve, cante um hino. E detalhe, nem sempre é no púlpito da igreja. Às vezes você canta no fogão da tua casa, na beira da tua pia, no volante do teu carro. Você vai cantando, Deus vai agindo, o céu vai se abrindo, Deus vai operando, e a vitória, oh glória, estou sentindo Deus aqui. Só Deus faz isso, irmão. Deus está nos dando estratégia de guerra aqui nessa noite. Não é com a força do teu braço, que a força do teu braço tu vai quebrar o braço e não vai vencer. Não é com a altura da tua voz, tu vai perder a voz e não vai resolver. Não é com poder aquisitivo, mas Deus está dizendo: é louvando. Você louva e eu vou fazer. Você me adora e eu vou operar. Glórias ao nome de Jesus. Me permita eu abrir um parênteses aqui. Lembra de Josafá? Só crente vai entender uma estratégia dessa. A Bíblia vai dizer: quando os filhos de Amon, os amonitas, os da montanhas de Seir, vieram contra Josafá. É um texto conhecido, é só para te puxar na tua memória. A Bíblia vai dizer que Josafá, empavorosa, Deus desce no arraial e diz assim: ó, eu vou dar uma estratégia de guerra para você. Separe os levitas e separe os soldados. Quem sabe Josafá disse: eu estou entendendo, Jeová. Enquanto os soldados vão na frente guerreando, os levitas vão atrás te adorando. É isso? Deus disse: não, senhor. Na frente vão os levitas me adorando e atrás vai os soldados
soldados só olhando, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Você pode dar um glória por esta palavra? Receba esta estratégia de guerra. Glória, se nós for passearmos no livro de Salmos, nós vamos entender mais ainda e vermos muito mais salmos que vai falar disso. Salmos que foram escritos no meio da guerra. Quando eu falo desta frase, eu me admiro quando eu olho o Salmo de número 3. Salmo de número 3 foi composto por Davi diante de uma fuga, meu irmão. Qual camarada que vai conseguir compor? Eu não estou falando cantar, porque cantar, se eu tenho a letra na mente, eu recito a letra do hino. Eu estou falando compor o hino no meio da fuga. A Bíblia vai dizer no livro de Salmo de número 3, que Davi, quando ele sabe que estoura a rebelião de Absalão, seu filho, consequência dos erros dele lá atrás que não vem ao caso, a história vai dizer que quando Absalão explode com a rebelião contra o pai, a Bíblia diz que Davi chama os poucos que ficaram com ele, e dentre os poucos está Joabe, o comandante do exército de Israel, o linha de frente do exército de Davi. A Bíblia diz que eles saem fugindo pelas costas dos montes das oliveiras. Quando ele chega no pé do monte, pastor Ricardo, que ele vai começar a subir o monte para fugir de Absalão, seu filho, alguém fala assim para Davi: ô Davi, só um minutinho antes de você subir o monte aí. Pois não, eu venho te dar uma notícia, a notícia é séria, viu? Qual que é? Tem um homem que está seguindo o teu filho, acompanhando o teu filho, que é contra você, é Aitofel. Aí Davi fala assim para a caravana: para todo mundo aí, que eu preciso fazer uma oração. A oração foi curta e objetiva, ele só falou 3 vezes a mesma frase. A frase foi: Senhor, quebra os planos de Aitofel. Senhor, quebra os planos de Aitofel. Senhor, quebra os planos de Aitofel. Mas pastor, por que ele orou? Porque Aitofel era um estrategista político e de guerra de Davi. Era o homem da linha de frente. O que ele falava dava certo. Ele dizia: vai por aqui que vai dar certo. Outro dizia: vai por lá, e por lá dava errado. Se Aitofel falava, a história de Champlin vai dizer que as palavras de Aitofel eram tidas como oráculo Israel, de tanta firmeza e que ele tinha nas suas palavras e credibilidade que ele tinha para com o povo. Quando Davi fica sabendo: Aitofel está com teu filho, aí Davi diz: agora eu estou perdido, se Deus não me ajudar, eu vou fazer uma oração. É onde ele para e fala 3 vezes a mesma frase: Senhor, quebra os planos de Aitofel. Senhor, quebra os planos de Aitofel. Senhor, quebra os planos de Aitofel. Enquanto Davi estava orando no pé do monte aqui, Deus estava descendo no arraial do inimigo e quebrando os planos de Aitofel. Não é para ir em rede social, meu irmão, não é para discutir em Facebook, não é para falar com quem não tem nada para te acrescentar. Deus está te dando estratégia. Uma frase tua aqui, Deus quebra o plano do adversário lá. Você pode dar um glória por esta palavra? Uma frase tua dita aqui, Deus desce lá no arraial do adversário, confunde o inimigo e dá vitória para você. Você está no lugar certo. Ô glória! Aí no meio da fuga ele continua subindo o monte das oliveiras. Quando ele chega no meio do monte, a história diz, William Barclay diz que ele olha para o sol e ele vê o sol se pondo. Era fim de tarde. Ele fala para Joabe: Joabe, vamos parar de fugir porque está na hora de dormir. Joabe fica empavoroso, irmão. Joabe diz assim: ô Davi, teu filho está com Aitofel, rapaz. Tu acha que Aitofel vai fazer o povo dormir? Teu filho está com um exército contra você. Se nós pararmos para dormir, ele vai alcançar a ti e a nós que estamos contigo. Nós vamos morrer todos. Aí Davi olhou para o sol e falou: mas Deus fez a noite para dormir. E faz o seguinte: enquanto você vai arrumando a tenda para nós dormir, me traga a minha harpa que eu quero cantar um hino aqui. Deus está me dando a letra aqui agora. Irmão, só crente faz isso. Ele cata a harpa e canta o Salmo 4. Eu deitarei. Estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui. E dormirei, porque só tu, Senhor, me fará habitar em segurança. Eu não sei se vale um glória por esta palavra. Ele deita, dorme, quando ele acorda, ele enxerga o livramento. O livramento foi nítido. Ele diz assim: ô Joabe, arruma a cama, arruma a caravana, porque nós vamos continuar a fuga. Enquanto você vai arrumando a mobila, me dá a harpa aí que eu quero cantar um outro refrão de um outro hino que Deus acaba de me dar. Aí ele canta o Salmo 3, verso 5. Eu deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você está dando. Deus está dizendo: você está dormindo e eu estou cuidando de você. Você acredita nisso, irmãos? Eu vinha vindo um dia para São Paulo, pastor Ricardo, para pregar na capital. E eu estava tão cansado, irmãos, mas tão cansado, que eu dormi de olho aberto. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. O sono é traiçoeiro, né? Você dorme com o olho aberto. E eu estou dormindo aqui, irmãos, quando de repente eu vou até citar o carro para você ver a grandeza de Deus. Enquanto você dorme, cochila, pesca, Deus está guerreando. Quando eu olhei na minha frente, tinha um CrossFox, aquele carro da Volkswagen que tem um pneu na tampa traseira do porta-mala. O step fica na tampa traseira do porta-mala. Quando eu olhei, eu ia entrar atrás daquele CrossFox. Só deu tempo de eu puxar. A congregação estava toda dormindo. A diaconia, os diáconos estavam tudo arrebatados. Do jeito que eu puxei o carro, que eu fiz aquele zigue-zague, a minha esposa acordou do lado e falou: o que foi? Eu falei: não, só fiz uma ultrapassagem. Cheguei em São Paulo, fui pregar no outro dia cedo. Quando eu dobrei o joelho, eu só clamei a Deus agradecendo por ter chegado na casa. Quando eu sentei, eu em pensamento olhando para a igreja na hora do louvor, falei: Deus, obrigado que eu cheguei na tua casa. De repente o irmão do meu lado me apertou o ombro, e quando eu inclinei para ver o que ele queria falar comigo, ele disse assim: assim te diz o Senhor, te dei um grande livramento esta madrugada.
Pastor, eu estou vendo um carro preto com um pneu na tampa do porta-malas. Eu não sei que carro que era, mas agora não era para o senhor estar aqui. A tua família era para estar chorando, e a família do veículo outro era para estar também chorando. Mas o anjo de Deus, quando o diabo pensou, agora eu concluí, o anjo, e o Senhor chegou. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse, meu irmão. É livramento de Deus. Se você adorar, tem livramento para você e para tua casa. Oh, glória! Aleluia! Oh, aleluia! Naramanai, calabachori, calamanahaio. Tem livramento de Deus para a casa de alguém aqui. Eu não vim brincar de pregar, eu estou profetizando debaixo da autoridade desta palavra. Remédio tarja preta não vai controlar a tua vida. Psicólogo não vai controlar as tuas ansiedades. Deus está dizendo, me adore que eu faço, me adore que eu liberto, me adore que tem livramento. Calabachou. Oh, glórias a Jesus. Calabai. Narabachori calamahaio. Mas vamos para frente, caso do horário, irmãos. Esse salmo não foi diferente. Esse salmo foi composto, acredita-se que foi composto pelo rei Ezequias, diante da afronta de Senaqueribe. Vamos por partes? A Bíblia vai dizer que Acaz, o pai de Ezequias, ele reinava sobre Judá. O que me chama a atenção é que quando o escritor vai dar o currículo de Acaz, o currículo é deplorável. Ímpio, por aí já dava para imaginar, já dava para acabar por aí. Mas a Bíblia vai dar alguns detalhes desse homem. Ímpio, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Pegou criança dele, o filho dele, mandou queimar no altar de Deus pagão, oferecendo como sacrifício. Ele mandou fechar a porta da casa de Deus. Alguém disse assim para ele, não, mas aqui tem pessoas que foram chamadas para estar aqui. Se o senhor fechar a porta, o que vai acontecer? Não, está todo mundo desempregado, está todo mundo despedido, está todo mundo liberado. Sacerdotes e levitas podem ir embora para casa, acabou a chamada, acabou o ministério, podem ir embora. Aqui ninguém canta, aqui ninguém apregoa, aqui ninguém oferece sacrifício, porque a casa aqui quem manda sou eu. O texto vai dizer, irmãos, que ele manda arrancar o altar de Deus e colocar para fora. E ele constrói um altar de um Deus pagão que ele viu lá numa terra distante. Ele manda colocar o altar aqui dentro. Por quê, pastor? Porque no altar dele ele fazia o que ele queria. No altar de Deus não pode mentir. Ele disse, mas no meu eu posso. No altar de Deus eu não posso afrontar, mas no meu eu posso. No altar de Deus eu não faço o que eu quero, mas no meu eu faço. E o texto vai dizer, ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que com a morte de Acaz, Ezequias, seu filho, começa a reinar no seu lugar. E o que me chama a atenção é quando a Bíblia vai dizer, e Ezequias fez tudo conforme fez Davi. Perceba que Ezequias era da linhagem de Davi, mas não foi filho de Davi, foi filho de Acaz. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Ele poderia ter seguido os passos do pai, mas ele disse, não, eu vou seguir passos de quem tem exemplo para me dar. Só erra se eu quiser, viu, irmãos? Porque tem homem de Deus e mulher de Deus para ainda eu me espelhar. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, depois que ele foi coroado rei no lugar do pai, ele disse, eu vou para um lugar que é muito importante para mim. Aonde? A casa de Deus. Quando ele chega na casa de Deus, a porta da casa de Deus está fechada. Ele disse, pode abrir. Porta da casa de Deus não é para estar fechada. Porta da casa de Deus é para estar aberta. Ô, glória, mas não tem sacerdote levita, para quem vai abrir? Manda chamar sacerdote levita. Mas tem alguns aí que já até pensou que a chamada já passou. Tem uns aí que já pensou que já está tudo acabado, já jogou a toalha, entregou a carteirinha e está dizendo que não tem mais nada para oferecer. Deus está dizendo, não, eu te trouxe hoje aqui para dizer que não acabou, a chamada ainda está de pé. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Quando ele entra dentro da casa, pega o texto quando tu chega na tua casa. Quando ele entra dentro da casa, a primeira coisa que ele faz é uma faxina. A Bíblia vai dizer, não sou eu não, 16 dias. 8 para jogar fora os lixos que o seu pai amontoou dentro da casa de Deus, e mais 8 para colocar o que estava fora do lugar no lugar. Já parou para imaginar quanto lixo que tinha dentro da casa, irmão? E o texto vai dizer que depois que a casa é limpa, purificada, é lido a palavra, Deus mandou um avivamento tão grande que não ficou só dentro das 4 paredes. O assunto foi longe. A notícia chegou longe. Eu não preciso ser profeta para dizer que esses 7 anos o nome dessa casa já foi longe. Eu não preciso ser profeta para dizer que o avivamento e o que Deus tem feito aqui tem chegado longe. E se prepara, não vim brincar de pregar. Sou profeta da palavra, vai alcançar onde você não imagina. Porque foi Deus que abriu essas portas e operando Deus, quem vai impedir? Você acredita nisso, irmãos? Diante de tanta coisa que Ezequias fez, rapidamente por causa do horário, alguém não gostou. E esse alguém tinha um nome, Senaqueribe. Senaqueribe ficou endemoniado, meu irmão. Senaqueribe sitia Judá, cerca Judá. Aí o que me chama a atenção é quando a Bíblia vai falar desse episódio. A Bíblia diz assim, que Ezequias, olhando para o rosto de Senaqueribe, viu que o rosto dele era de guerra. Vou profetizar. Deus não vai te deixar nem envergonhado e nem confundido. Não vim pregar contenda, estou pregando a palavra. Pode te dar a paz do Senhor,
pode te dar 3 tapinhas na costa, pode até te abraçar, mas aonde tiver o engano, Deus manda dizer: não vou deixar ninguém envergonhado e nem confundido. Quando Deus abriu os olhos de Ezequias para ver o rosto de guerra de Senaqueribe, não foi para ele correr para falar para terceiros, não. Não foi para ele lançar em rede social, não. O texto vai dizer que ele correu para o templo. E o texto diz que ele já tinha algumas estratégias. Primeiro, vê nas muralhas de Judá onde tem brecha aberta, vamos fechar a brecha. Por quê? Porque o inimigo está aí fora e ele vai querer procurar uma brecha. Mas se as brechas estiverem tapadas... Segunda coisa, tampe as fontes das águas de Judá. Por quê? Porque vai que Senaqueribe veja que a terra tem muita água e ele pode contaminar as nossas fontes que abastecem a nossa casa. Deixa eu fazer uma nota de rodapé aqui, irmão. Tem gente que não precisa saber das tuas fontes. Tem gente que não tem necessidade de saber das tuas fontes. Porque tem pessoas que não vai se interessar e se alegrar contigo pelas fontes. É perigoso alguém querer contaminar as tuas fontes. Então guarde o que Deus tem te dado. Eu não sei se vale um amém, irmãos. E o texto diz que ele corre para dentro da casa de Deus e vai orar. E os príncipes de Senaqueribe, em volta da muralha, a história vai dizer que eles começaram a afrontar, ao ponto, irmãos, de alguém ficar com medo. Os príncipes de Ezequias chamam os mensageiros de Senaqueribe e olha só o que eles dizem: dá para você falar no idioma de vocês? E o inimigo pergunta: por quê? Porque tem gente aqui que está ouvindo vocês falar no nosso idioma e eles estão com medo, e eles estão levando medo para dentro da casa. Fala no idioma de vocês que nós entendemos. Agora se você falar no nosso, eles todos vão entender e você vai pavorar o povo. Aí o texto vai dizer, irmãos, que os mensageiros de Senaqueribe falou: não, senhor, nós vamos falar na língua deles mesmo, na língua de vocês. Sabe quem é que estava com medo? A Bíblia vai dizer: os que estavam em cima do muro. E os que estavam em cima do muro é os que levavam notícia para quem estava dentro da casa. Irmão, mas Deus está falando, irmã. Mas está tão difícil, era tão gostoso vir aqui ver nego pular com um pé só aqui de poder. Mas receba essa palavra: lugar de crente não é para estar em cima do muro, lugar de crente é para estar dentro da casa. Ô glória, em cima do muro você vai enxergar demais e o medo vai tomar conta de você. Fica dentro da casa. Por quê, pastor? Porque quem tem que tomar conta do muro está sentado no trono. Ele não perde a batalha. Ô glória. E o texto vai dizer, irmãos, que eles afrontam. Só que aí ele foi longe demais. Uma das afrontas de Senaqueribe foi a seguinte: ó, não deixa Ezequias enganar vocês não, viu? Ezequias, com todo respeito, fica com esse papinho aí dizendo: o Deus que nos deu vitória no Egito é o Deus que não vai nos dar vitória aqui também nesta guerra. Não fica ludibriado com isso não. Porque o Egito foi a nação mais fraca que nós vencemos. Enquanto ele se gaba por ter vencido o Egito, nós estamos dizendo que o Egito foi a nação mais fraca. Vencemos nações muito mais poderosas, ao ponto de deuses muito mais ovacionados nós vencemos. Não é o de vocês que nós vamos perder. Aí ele foi longe demais, irmão. Porque o texto vai dizer que isso veio em carta. Ezequias pega a carta, leva para dentro do templo, rasga as vestes e apresenta a carta no altar. Deus desce na casa. Oh glória, se tiver no altar tem resposta para crente aqui nesta noite. Deus usa o profeta Isaías para dizer: não temas. Mas não é pouco para quem está sendo afrontado, irmão. Não é pouco. Tem hora que você quer ouvir Deus falar tanto e parece que Deus fala tão pouco. Isaías volta para casa e o profeta e o rei fica agoniado. Deus manda ele voltar para entregar a parte B da mensagem. E a parte B é o seguinte: não temas. Oh, mas isso aí Deus já falou, mas ele mandou eu falar o resto agora. Não vai cair uma lança aqui dentro, não vai cair uma flecha aqui dentro, dardo nenhum vai chegar nesta casa, e tranqueira que ele queira lançar não vai passar dos muros. Porque ele veio por um caminho, mas pelo caminho que ele veio ele vai voltar. É profético, receba. Na hora, irmãos, a inspiração desce. E quando a inspiração desce, Deus dá para Ezequias o Salmo de número 46. Você entende isso, irmão? O camarada que minutos atrás rasgou as vestes de medo, agora Deus está dizendo assim para ele: ó, chame as pessoas para louvar. E não era qualquer pessoa não. Olha o subtítulo do texto: Cântico sobre Alamote. Sabe o que é Alamote, irmãos? Pessoas de vozes agudas, soprandos da casa de Deus. Deus falou para Ezequias: chama só soprando aqui. Eu não estaria lá. Mas se de repente no conjunto tivesse alguém com voz soprano, já estava enquadrado no exército aí para louvar. E Deus disse: eu quero pessoas que falem, que cantem em voz alta, aguda, no tom alto. E escreva esse hino e bota eles para cantar. E Ezequias começa: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Mas gritando, irmão: socorro bem presente na angústia, irmão. Ele não foi, olha como o texto começa: o Senhor é, Deus é. Ele não foi, porque quem foi não é, já foi. E ele não será, porque quem será também não é, vai ser. Ele não foi nem vai ser, ele... Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Socorro na hora da angústia, pelo que não temeremos. Irmão,
Não foi Ezequias que correu dentro do templo para falar com Deus porque estava temeroso e rasgou as vestes. Olha como Deus mudou o cântico. Tem salmos na Bíblia, irmãos, que é conhecido como Salmos de Lamentações. O salmo de número 3 que eu citei aqui no começo é um. Salmo de Lamentações é o salmo que o salmista começa a se lamentar. Mas tem salmos que é salmos de lamentações com ações de graça. Ou seja, o salmista começou lamentando, mas acabou agradecendo. O salmo de número 3 é um deste. Salmo de número 13 é um salmo de lamentações. Senhor, até quando? Até quando meu inimigo vai zombar de mim na minha cara? Salmo de número 22, o salmista fazendo alusão do Messias. Ele vai dizer, meu Deus, por que me desamparaste? São salmos de lamentações. Salmo de número 3 é salmo de lamentações com ações de graça. O salmista começa lamentando, mas acaba agradecendo. Ele começa dizendo, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas daí Deus vai lá e muda o disco. Deus vai lá e muda a canção. Aí ele começa, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Mas você não estava lamentando, mas agora eu estou agradecendo. É a minha glória o que exalta a minha cabeça. Deus está mudando o cântico na boca de crente aqui. Eu não sei como você entrou, eu sei como você vai sair. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Receba esta palavra. Olha o Salmo de 46, irmão, de número 46. Pelo que não temeremos. Mas não foi você que correu agora, irmão Ezequias? Foi. E agora? Deus está mudando o cântico aqui. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude. Ainda que os montes se transportem para os meios do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio. Irmãos, eu estou sentindo Deus aqui. Há um rio cujas correntes alegram. Você recebe isso, irmãos? Cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está. Aonde? No meio dela. Oh, glórias a Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Pastor Aparecido pastoreou uma igreja perto da casa dos meus pais em São Paulo. E tinha um moço que antes de ser cristão, ele veio de uma vida meio tempestuosa no mundo. Não tinha sido liberto de verdade. E um dia o pastor chamou ele para conversar sobre um determinado assunto e ele não gostou. Ele saiu da igreja. Ele disse assim para o pastor, o senhor não sabe com quem o senhor está mexendo. O pastor disse, o senhor que não sabe com quem o senhor está mexendo. Ele disse assim, ah é? O senhor vai ver, o senhor vai me conhecer. Eu tenho uns mano, e os meus manos me garantem. Pastor Aparecido disse, eu tenho um mano, e esse mano está aqui. Sabe o que ele fez, irmão? Foi assaltar a casa do pastor Aparecido. Ele foi assaltar, pastor Aparecido, casa direita, casa esquerda e um terreno baldio no fundo. Ele sabia dos caminhos do pastor, ficou na igreja. E ele sabia, de terça-feira é culto de ensino. O culto começa às 7h30, 6 horas o pastor sai de casa e chega depois das 10. É nesse horário que eu vou entrar e ele vai me conhecer. Quando ele chegou, passou na porta da casa do pastor disfarçando. Ele viu alguém de pé na porta da sala. Ah, o pastor está saindo para a igreja agora. Enquanto eles estão saindo pela porta da frente, eu entro pelo muro de trás. Ele pegou a moto, deu a volta, entrou no terreno baldio, escalou o muro. Quando ele chegou, o mesmo que estava na porta da sala lá na frente, estava lá no fundo do quintal do pastor. Irmão, Deus deu um nó na cabeça do menino, que o menino falou assim, tem ladrão na casa do pastor, eu preciso avisar ele. Mas ele não foi para roubar. Deus é demais. Eu estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui. Eu não estou falando para quem veio brincar e assistir culto. Eu estou falando para quem crê. Enquanto você está aqui, Deus está no meio dela, não será abalada. Receba esta palavra. Ele chegou no culto, assistiu o culto, e no final do culto ele foi falar com o pastor. Pastor, eu vim dar uma notícia para o senhor aqui. Na verdade, no começo do culto, quando ele chegou, que os irmãos abraçaram ele, ele falou assim, ó, eu quero dar um recado para o pastor. Fala para o pastor que tem um camarada entrando lá na casa dele. Eu passei, vi e vim avisá-lo. Aí o pastor, quando chegou a notícia no ouvido do pastor, o Espírito de Deus falou, pastor, não temas que sou eu neste negócio. O pastor falou assim, fala para ele entrar que no final eu preciso conversar com ele para explicar quem que é que estava lá. E o menino deu um pinel na cabeça do menino, o pastor pregou no culto de ensino. No final do culto o pastor chamou ele e falou, pastor, senhor, desculpa, eu cheguei aqui para avisar, mas eu acho que já até entraram na tua casa. O pastor disse, não entraram, já estão lá. Ele falou, mas o senhor conhece aquele camarada lá? Ele desconhece, o que é? É o meu mano. Oh, glória. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará. Aplaude, se você quiser, aplauda. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse, irmão. O salmista vai dizer no verso 1, Deus é. Verso 5, Deus está. Verso 9, Deus faz. Deus é, Deus está, Deus faz. Deus é, Deus está, Deus faz. Deus é, Deus está. Cessar as guerras até o fim. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E eu estou encerrando. Ele vai dizer, aquietai-vos. Existem 3 grandes males, irmãos, que afetam a humanidade. Preste atenção nisso.
3 males que afetam a humanidade: depressão, estresse e ansiedade. Depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Irmãos, os irmãos lembram quando começou a pandemia? Em Catanduva, no 2º domingo do mês, a igreja estava lotada. 2º domingo do mês no nosso ministério é culto de missão. Em qualquer congregação, aonde tiver, é culto de missão. No 2º domingo do mês de março, o culto de missão, a casa estava lotada. No 3º já não tivemos mais culto, porque a nossa vida mudou de uma noite para o dia. Foi assim ou não foi? Eu não sei em São José dos Campos, mas Catanduva, irmãos, com todo respeito, parecia uma cidade fantasma. Você não via ninguém, todo mundo tinha medo de todo mundo, meu irmão. Você entrava de manhã numa padaria para comprar o pão, a pessoa que estava na sua frente ficava medindo distância, quem estava à frente, e olhando para trás para você não chegar perto. Aqui foi assim. E na fila do mercado então, meu irmão? Na fila do mercado, quando o da frente andava, quem estava na tua frente andava devagarinho, que não era para você andar muito. E quando ele percebia que você tinha parado, aí ele andava. Com medo, ficamos com tanto medo. Você olhava a grande mídia dizer, meu irmão, com todo respeito, eu vou falar o meu sentimento. O meu sentimento é que nós não íamos concluir o mês de março. Era uma insegurança, um medo. Parecia que nós não íamos vencer as outras 2 semanas que faltava. Mas Deus bradou na casa dizendo, sou eu nesse vento. Sou eu Deus que estou no controle dessa tempestade. E para resumir, para você atender o aquietai-vos, vencemos março, abril, maio, junho, julho, agosto. Se você crer na glória, setembro, chegamos em outubro, vamos atravessar novembro, concluir o ano e glorificar a Deus. Quem sabe tem alguém aqui que está tão ansioso pelo amanhã. Eu gosto de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: não se preocupe com o amanhã. Por quê? Porque ele já está lá. Não, eu se fosse você, eu dava uma glória melhor do que isso. Cuidado de Deus para conosco. Você crê nisso, irmãos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você acredita nisso? Cuidado de Deus, diga amém. Provisão de Deus, diga amém. Saúde no teu corpo físico, diga amém. Oh, glória. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Estamos tão ansiosos. Vou falar por mim. Dependendo do que eu tenho para fazer amanhã, meu irmão, dependendo do assunto que eu tenho para resolver, eu tratar amanhã, de hoje para amanhã eu já não durmo. Minha esposa está aqui, ela sabe do que eu estou dizendo. Sou ansioso. Mas temos visto as mãos de Deus. Eu vi o pastor Ricardo dizendo aqui no começo do culto, a fala dele dizendo como Deus tem sido bom para conosco. Não foi isso que ele disse? Como Deus tem sido bom para conosco. Ele nos trouxe aqui para nós adorarmos. Eu não sei qual que é a tua ansiedade, eu não sei qual que é a tua preocupação, mas temos visto as boas mãos de Deus para conosco. Eu comprei deixa eu abrir um parênteses aqui, comprei um tênisinho para o meu filho. E filho de crente, irmão, acho que é só filho de crente que é assim. Ele dorme calçando 26 e acorda calçando 28. É assim também, irmão? Você vai ver ainda, viu, varão? Eu vi você falando de 4 anos aí, se prepara. Mas fica tranquilo, Deus é o Deus provedor. E a minha esposa chegou em mim e falou assim: filho, nós precisamos comprar um tênis para o João. Mas nós já compramos. Não, mas não está cabendo mais, ele está reclamando que está apertando o dedinho. Eu falei, mas você comprou naquele mistériozinho nosso? Qual que é o mistériozinho? Calça 26, pega 2 números a mais para... Não teve escapatória, irmão. Mas aí, enfim, o menino estava bonzinho. O pai quis fazer chamar a atenção do garoto. Falei, pequenininho, bobinho, inocentezinho, eu vou levar ele para comprar um tênisinho. Saiu o carinho, irmãos. Cheguei na vitrine, pastor Ricardo, falei assim para ele: filho, pode escolher um tênis aí que o pai vai te dar. E ele só... Aí ele viu um gatinho pulando. Entende esse mistério aí, irmão? Um gatinho desnorteado pulando. Ele olhou e falou assim: eu quero esse aqui, ó. Aí eu, dura coisa me pediste. Quando eu olhei o gatinho, o preço do gatinho, eu olhei para outro obreirinho lá. Falei, aqui vai ser fácil. Falei, filho, presta atenção. Ali você só escolhe um. Aqui você escolhe 2. Ele, mas eu gostei tanto daquele. Eu falei, então, você gostou daquele, mas aquele você só leva 1. Aqui você leva 2. Ele falou, então, mas é 2 que é bonito, mas não me chamou a atenção, eu gostei daquele. Falei, eu vou usar a parte C do texto. Ali você só leva 1. Aqui você leva 2 e um pirulito. Não, eu quero esses 2 aqui mesmo. Pronto. Nada que um doce não resolvesse. Falei para minha esposa, vai lá. Pensa, não perca tempo antes que o obreiro desista, que eu não vou frustrar o sonho dele. Vai lá. Mas eu fiquei por dentro, com o coração rachado, irmão. Falei, Senhor, sou o teu servo. O Senhor me chamou para o santo ministério. O Senhor falou que seria o meu patrão. Meu filho acabou de me pedir um tênis. Confesso ao Senhor que eu até teria condições de comprar, mas iria me apertar. Mas se eu trabalhasse na vida, secularmente falando, eu poderia não ter todo o dinheiro na minha mão, mas eu teria pelo menos um cartão que eu compraria, parcelaria e teria lá na frente. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Eu sabia, irmão.
Sabia nada, às vezes a gente fala uma coisa, mas lá por dentro é outra. Porque se eu soubesse, eu tinha comprado aquilo, né? Nós mesmos nos enganamos a nós próprios, mas a Deus não. Eu disse, Senhor, mas eu quero dar um tênis daquele para o meu filho. Aí eu fiz um pedido ousado, irmão. Eu disse assim, Senhor, eu quero dar um tênis desse, mas eu confesso que eu tenho dó de gastar um dinheirão desse e amanhã já não caber mais no pé. Então eu quero, mas não quero gastar. Eu estou falando para quem crê. Isso foi numa sexta. No domingo eu fui pregar em São Caetano do Sul. Chegamos naquela igreja, uma igreja muito grande, tem um vasto estacionamento para os membros e um estacionamento particular para os pastores. E nós entramos na vaga dos pastores. Quando eu cheguei lá, o diácono, sempre ele vem me receber. Aí ele disse assim, pastor, antes do senhor entrar para a igreja, eu vou falar um negócio para o senhor não se chateia não? Eu falei, não, pode falar. Falou, minha esposa saiu até correndo porque ficou com vergonha de eu falar para o senhor. Ainda eu brinquei com ele, rapaz, deve ser muito grave, porque se a sua esposa não está aguentando ficar para ouvir, ele falou, não, eu vou falar, e um não do senhor para mim também não vai, enfim, o senhor não vai me chatear. Mas eu viajo todos os anos para os Estados Unidos, a passeio com a família, e eu renovo todo o nosso guarda-roupa. E eu não sei o que acontece, pastor, mas os meus filhos dormem calçando um número e acordam calçando outro. Estou ouvindo Deus falar. Só pensei. Ele disse assim, tem roupa do meu filho que não deu tempo, nós tiramos a etiqueta. E quando minha esposa foi renovar o guarda-roupa, porque vamos viajar semana que vem novamente, um monte de roupa com etiqueta. Minha esposa falou, filho, olha só o tanto de roupa que o fulano não está usando mais, nós poderíamos dar essa roupa para alguém. Aí ele falou assim, pastor, quando ela falou assim, eu vi o teu filho. Eu falei, olha, o filho do pastor Isaías que prega aqui, ele parece um pouco menor que o nosso filho. A minha esposa olhou para mim, foi por isso que ela correu. Ela disse, você está ficando de brincadeira? Você tem coragem de chegar no pastor Isaías para oferecer roupa do teu filho? Tem gente que olha a gente, né, irmão? Não sei o que pensa. A igreja de segunda-feira tem 3.000 pessoas sentadas. E como eles ficam lá de pé, porque trabalham na diaconia, talvez eles nos vejam desse tamanho. Mas chega perto para ver a realidade. Ele disse, então assim, ela saiu com vergonha, eu não vou ter. Se o senhor não quiser, não vai me chatear. O senhor aceita? Falei, onde põe? Vai não, a chave está aqui. Onde nós colocamos esse mistério aí? Abriu o porta-mala, ele foi colocando a sacola, eu agradecendo ele. De repente ele pegou uma caixa de sapato desse tamanho. Ele disse, pastor, a caixa é grande, mas a realidade é outra, viu? Essa caixa aqui era uma bota que a minha esposa tinha. E nós pegamos a caixa emprestada para trazer um negocinho pro seu filho. Ele disse, eu trouxe 2 pares de tênis. Um ele tirou a etiqueta, mas não coube mais no pé. E o outro, como o primeiro não coube, ele nem tirou a etiqueta do outro. Quando ele abriu, 2 gatinhos pulando para cima de mim, irmãos. Ele escolheu um preto, Deus mandou um preto e um branco. Eu não sei a tua ansiedade para amanhã. Eu não sei o que está te apavorando nesse final de ano, mas eu encerro aqui dizendo, aquietai-vos e saber que eu sou. Irmãos, para resumir, tenho 7 minutos. O texto vai dizer que Deus manda um anjo, depois do hino, hein? Depois do hino. Porque uma coisa é eu cantar, outra coisa é eu louvar. Cantar porque eu tenho a voz bonita é uma coisa, mas eu quero ver atravessar o teto. Agora adorar, e nem sempre o adorador tem voz bonita. Você já conheceu pessoas assim? Que Deus para dar vitória exige louvor da boca, mas a pessoa é totalmente desafinada. Mas eu não sei o que tem, mas chama a atenção de Deus. O que é isso, pastor? Deus é espírito. Importa que os que o adorem espírito em verdade. Enquanto o coral estava clamando, adorando, gritando o hino aqui, Deus fez Senaqueribe correr, porque Deus mandou um anjo. Um anjo, irmão. Um anjo destruiu 185 mil. Só é porque só tinha 185 mil. Porque se tivesse mais, o anjo ia lamber todo mundo na espada. Um anjo. Eu não sei o tamanho do exército inimigo. Eu sei o tamanho de um soldado que Deus vai mandar. Um anjo. Lava choure, alabarraia. Oh glória. O anjo, o arraial do inimigo. Senaqueribe olhou, correu para o altar do Deus dele para pedir graça. E mandou mesmo, os 2 filhos vieram, transpassaram ele na espada. Só para nunca mais ele chegar no arraial do Deus de Judá e dizer assim, quem é esse Deus aí que Ezequias está tentando ludibriar vocês? Deus disse, eu vou mostrar para você quem sou eu lá no altar do teu Deus. Vou descer lá e vou mostrar para você. E a Bíblia vai dizer que Deus deu a Judá um grande livramento. E em comemoração deixou guardado para nós, Salmo de número 46. Quero encerrar aqui com esta frase. Não tente lutar com as forças do teu braço. Não tente ganhar com o teu poder aquisitivo ou a altura da tua voz. Deus nos deu receita aqui nessa noite. Ore. Pastor, eu já orei. Davi orou 3. Você está dizendo, eu já orei mais de 3. Deus está dizendo, então agora cante. Cante que a resposta vai vir. Quantos dizem amém?